Oi, Giovanni, como vai? Tudo bem? Filha, tudo bem, Valeu graças a pela Deus. gentileza. Tudo bem? Que bom, obrigado pela sua presença, viu, Vando? Muito legal. Tem toda uma galera de amantes de mountain bike aí aguardando você. Que bom. E aí, galera, boa noite. Galera do pedal, já tem bastante nome conhecido aí. É, É, aí para todos vocês aí, tamo junto, né? Tá todo mundo aí esperando, né? Tem uma prova pra gente alinhar aí, mas agora vamos todo mundo ter paciência. o negócio agora é a gente se ver pela live, por enquanto, pelo menos. Nesse meio tempo, o Vando vai contar um pouquinho da carreira dele, que muita gente conhece o Vando de agora, mas às vezes não conhece o lá para trás, né? O início da carreira. Esperar ele estabilizar aí. Ok. Então, Vando, eu conversamos. Você completa 42 anos domingo, né, Edivaldo? Isso, dia 19 de julho, né? Então tá aí, completando mais um ano de vida, graças a Deus. Ah, que beleza. E são 27 temporadas, Edivando, é isso mesmo? 27 anos já, 27 temporadas correndo. Pois é, eu comecei em setembro, né, de 1993, então já estou completando aí já mais um ciclo aí, né? Lógico que esse ano tá meio meia boca assim, né? Mas deu para correr um pouquinho ainda, né? Deu para e vamos ver se de repente até o final do ano surgiu alguma coisa. Mas foram 27 anos ininterruptos no mountain bike, né? Competindo aí de fevereiro a novembro praticamente, média de 25 provas por ano. Então é uma bagagem boa. É. Nós vamos falar aqui em detalhes da sua carreira, inclusive a parte internacional, mas eu quero que você conte para a gente agora, Vando, como é que você começou? Você é aí da Ilha Bela, né, que é um paraíso conhecido, digamos aí, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pelo menos, com certeza, né, um paraíso, um lugar lindo, e você teve a felicidade de nascer nesse lugar, né, o Edivando? O que que seus pais fazem na ilha? O que que eles, não sei se são aposentados, mas o que que eles fazem? Bom, a minha história aqui na ilha, eu sou um caiçara, filho de pescadores, né? Tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe, eles vieram viveram, né, sempre da pesca. E o meu pai já é aposentado, já faz um bom tempinho, mas ele ainda é envolvido com essa parte de pescado, de descascar camarão, uma coisa mais artesanal, para abastecer, às vezes, restaurantes, alguma coisa assim. E a minha história com a bike tem tudo a ver com isso aí também, né, no início. É, A minha mãe, ela e a minha irmã, elas fazem artesanato, parte de costura e tal. Tem uma outra irmã minha que é mais da artista no outro lado, que é de pintura. olha, Mas eu praticamente assim segui a carreira no esporte. E a história é o seguinte, que eu sou nascido na ilha, né, cresci aqui. A ilha é um local muito propício para a prática de esporte ao ar livre. A gente está numa cidade litorânea, porém afastada do continente. A gente chega aqui por uma travessia de balsa de 15, 20 minutos. Então, esse afastamento do continente faz com que ela seja um pouco mais reservada. A ilha, ela tem uma dimensão assim, de mais ou menos uns 30 quilômetros à frente da ilha, né? uhum, E 90% da área aqui é dentro de parques, é área de preservação de parque estadual. é um É uma paraíso. ilha muito montanhosa, muita montanha, muita mata atlântica, e a atividade da ilha, né, ela, por ser uma cidade litorânea, ela começou a ser habitada muito já no começo do descobrimento, né? Então aqui tem muita história, tem fazendas antigas e muitas trilhas antigas aonde que a gente pedala, que são trilhas antigas de carro de boi, por causa da atividade das fazendas em séculos atrás. Com a prática de esportes de aventura, com as competições, essas localidades elas acabaram sendo utilizadas, né, para a prática esportiva, e eu, desde a minha infância, eu acho que eu aproveitei bastante isso, pelo fato de gostar de estar indo em cachoeira, subindo morro para soltar pipa, para brincar,
eu já andava de bike antes de começar a competir. E minha primeira bike, né, na verdade, minha primeira mountain bike, uma bike 26, que eu comecei a fazer um pedal um pouco mais longo, já andava de bike aro 20, mas um pedal um pouco mais longo, foi uma bike que minha mãe ganhou, né, num bingo na minha escola. Foi uma Monarch Ranger de 5 marchas. A bicicleta foi aonde começou a brincadeira a ganhar mais gosto, porque você começar a fazer mais quilometragem. Então eu ia para a praia, voltava junto com meu tio, o Juninho, você conhece também, e muitos aí conhecem o Juninho. E o Juninho gostava de surfar, então a gente colocava a mochila nas costas, ia para a praia de Castelhanos, a praia de Pacuíba, ou no litoral sul de São Sebastião, Guaicá, e passava o dia ali no pedal, na praia, e essa era uma atividade que a gente fazia algumas vezes durante a semana, misturando aí com a escola e outras coisas que a gente fazia nesse período. Porém, com essa bicicleta, fui criando gosto, sem conhecer nada de competição, e um veranista, ele me viu pedalando na cidade de Castelhanos, e ele falou, poxa, você pedala bem, passa na minha casa, que eu vou te dar um quadro. E ele estava andando com aquelas bike full da Trek, uma Verdon lá, que eu nunca vou esquecer. E aí ele me deu um quadro Caloi ATN. Foi um quadro que fez muito sucesso na década de 90, aquele rajadinho, um quadro onde o canote, ele é cruzado ali, tipo aqueles quadros GT e tal. E aí, então, essa bike eu comecei a melhorar ela, porque aí já tinha o pino já para colocar o freio cantilever, já tinha o central de rodas, que eu tive que investir em alguma coisa e melhorar esse equipamento. E com essa daí eu participei da primeira competição em 1993 em Caraguatatuba. E uma coisa interessante, que como garoto da ilha, muitos aqui na cidade sempre se envolveram em prática esportiva e até tradição na cidade, no aniversário da ilha, 3 de setembro, sempre tiveram eventos de bike, de corrida a pé, de natação, de canoa, e assim, tudo que aparecia a gente participava como brincadeira e aquela disputa saudável. E nisso aí surgiu um convite para ir em Caraguatatuba numa prova de mountain bike, que foi mountain bike fazendo disparada. E a prefeitura disponibilizou um ônibus e fomos em 10 garotos, já tinha pessoas que já andavam de mountain bike aqui na cidade, e a gente participou ali da primeira competição. Inclusive eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o meu primeiro mountain bike fazendo disparada, setembro de 1993, categoria A, eu fui o primeiro colocado. Eu tinha 15 anos. Foi meu primeiro cross country. A primeira prova, Edvando? Oi? A primeira corrida você já ganhou. Pois é, foi um cross country. Os bons começam assim mesmo, né, Evandro? Eu comecei no X-Tropa com 15 anos, né? Minha primeira competição. E a partir daí eu tive a oportunidade de participar do Mountain Bike Open de Verão. A galera que é das antigas vai lembrar desse evento. O MTB Open de Verão é uma prova que fazia parte da grade de verão da Rede Globo, então ela passava no esporte espetacular. Tinha a galera da elite toda veio. Era cross country, Vando? Como é que era isso? Era um cross country? O Open de Verão ele tinha as etapas de cross country, que foi feita em Ilhabela. Tinha a etapa de dual slalom em Itatiba. E tinha etapa de downhill que foi em Monte Verde. Pra você ter uma ideia. Eram 3 etapas. E eu corria todas essas provas também ali, né, nesse início aí no mountain bike. E na competição Ilhabela eu corri na categoria estreante. O Juninho foi campeão, eu fui segundo. E com isso, o secretário de esportes da época, ele ficou empolgado, falou, poxa, o pessoal falou de vocês. Ia ter uma Taça Brasil no Rio de Janeiro, Rio Bonito. E aí ele levou a gente para competir. Aí, imagina, né? Começamos a viajar daquele jeito. Desmontamos 2 bikes, colocamos ali no porta-mala, um rack, e 2 garotos indo viajar. E isso daí foi aumentando essa vontade de competir. A temporada já foi finalizando, a gente foi no Trip Trade Paraibuna ainda no final de 93. E a partir dali eu comecei a trabalhar junto com os meus pais, como eu falei dessa atividade da pesca, a gente começou a juntar dinheiro, descascando camarão no final do ano, e com o dinheiro, né, com a ajuda deles, a gente comprou uma Alphamec. Aí quem é das antigas vai lembrar da Alphamec também, porque é uma empresa nacional, né, aqui próximo a São Paulo, e o Joaquino, na época, o seu Joaquino,
comprei a bike com ele, na sequência ele se tornou um apoiador, tanto meu como do Juninho, e começou a fornecer os quadros. A gente começou a testar modelos novos, na época saiu o quadro Tirreno, que, Lembro. nossa, mudou, muita gente das antigas acabou usando também esse quadro. Minha primeira suspensão foi nessa bike, uma RST 400, né, na época, e, puxa, eu fui entrando de vez. 94 foi o ano que a gente, tanto eu falo a gente porque eu e o Juninho, a gente se federou Hum. na categoria Júnior e começou a participar do Campeonato Paulista, que todos sabem, na época era o maior campeonato que tinha, maior referência no Brasil. Várias provas de cross-country, maratona, uphill, e a gente fazia tudo com uma mesma bicicleta. A mesma Era bicicleta. Isso que era o mais incrível, né? uphill de manhã, downhill à tarde. Era prova de critério noturno, maratona no outro dia. Então, assim, quem correu nessa época sabe que a tocada era bem interessante. Eu acho que hoje a galera está começando a experimentar esse negócio de correr provas diferentes, né? Porque chegou um tempo que o cross-country ele começou a dar uma decaída, aumentou bastante o público de maratona, aí depois o pessoal começou a criar gosto do cross-country, e aí vem essa fase agora das provas de etapa, que foram crescendo bastante, a pessoa tendo que fazer um contrarrelógio, uma maratona, um XCO. Mas na década de 90 para a gente era comum correr várias provas no mesmo fim de semana. Quem é das antigas sabe o que eu estou falando aí, a gente passou vários perrengues aí, era um sistema bem bruto aí, com aqueles equipamentos que bem mais limitado, né? É. Então é isso aí. Ô, Wando, é muito legal. Eu vi que o Tássio Camargo está acompanhando a gente aqui. Lembra do Tássio, né? Aí passa, a gente viajou junto também para Europa, correu umas provas lá, foi bom demais. O Coquinho também. E aí eu vi Legal. que você, o Edvando, quando eu conheci você já era um membro da Caloi. E você ficou de 95 até 2005 na Caloi, né? Isso. É Uhum. uma grande equipe. Eu lembro que já tinha um carro bonito, todo adesivado. Tinha o senhor Fernandes, lembra do Fernandes, né? Aham, sim. Seu Toninho, É. um pai pra E gente. quem era seu companheiro? Era o Seabra, que corria ali com você também? O Renato Seabra, na Caloi? Bom, eu ingressei na equipe Caloi em 95, logo após essa sequência, entrando na Alfamec, competindo no Campeonato Paulista. No final do ano, eu fui vice-campeão do ranking brasileiro na Júnior, fui vice-campeão paulista de cross country. Fiquei ali nos top 5, praticamente na maioria das modalidades. E a Caloi estava aumentando o time. A Caloi, a gente sabe da tradição que eles já tinham no Sim, ciclismo, sim. mountain bike em alta na década de 90, eles estavam estruturando esse time. Inclusive o Ravelli, né, foi meu companheiro de equipe nesse ano, Adriano Nascimento, o Urubu, né, do DH, o Robson, o Camon, né, que já nos deixou também, foi um companheiraço de equipe meu também, estava ali. O Gabriel Sabião, que era um atleta do ciclismo e também fez parte da equipe. E a Suzana de Castro. A Suzana de Castro é uma atleta aqui do Brasil que competiu muito tempo fora também nos Estados Unidos. Então, o time tinha 8 atletas, era uma estrutura grande, a Chevrolet era uma das parceiras desse time. Isso, é. Eu E, não tenho nem que falar, o seu Bruno Caloi, que era o que comandava tudo ali, era show demais. e o que a Caloi foi importante para você, o Edvando? A Caloi foi importante para mim na questão de me profissionalizar. Olha só a situação. Eu, como garoto da ilha, filho de pescador, as possibilidades que eu tinha em relação a trabalho aqui, a gente sabe, muito coisa relacionada à mão de obra, né, na ilha. Ou se não, era necessário sair daqui para estudar, para você fazer alguma coisa diferente, né, porque aqui não tinha faculdade próximo também. Então, muitas pessoas da minha geração, eles acabaram saindo da ilha, foram para São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Taubaté. Muitos colegas aí trabalham, né, com alguma área, ou arquitetura, advogado, outros acabaram montando comércio na ilha, outros se mudaram daqui. E eu entrei no mountain bike e eu tive meu primeiro contrato, né, em 1995. Ali eu estava com 16 anos e, na época, esse contrato de júnior era de R$ 400. Hoje eu estava contando essa história só para a galera entender um pouco
que R$ 400 era equivalente a 4 salários mínimos na época, né? Porque o salário mínimo era R$ 100 em 1995. Se você puxar no Google aí e ver a linha do salário mínimo, no ano 2000 o salário mínimo era R$ 150. Bom, resumindo, ao longo desse tempo, eu comecei a ter uma estrutura, tanto da equipe, despesa de viagem, prêmio de pódio e salário, sendo novo, onde eu consegui também me estabelecer, e isso também, com certeza, abriu para mim um caminho de querer seguir em frente, porque para mim era uma coisa incerta, a gente não tinha essa referência em relação ao mountain bike. Década de 90, a gente tinha pilotos que vieram do BMX, que se tornaram os principais atletas de elite da época, Oswaldão, Eduardo Ramírez, Ravelli, e os atletas do ciclismo de estrada que migraram, Mazaron, a gente tem o Erivan, que infelizmente, recentemente, né, nos deixou também, uma pessoa muito importante também para a minha vida como referência, porque em 1994 o Erivan foi campeão brasileiro de cross country, então eu assisti ele ali nesse início. Então a gente tinha essas pessoas que estavam migrando para a modalidade, outros que estavam surgindo na época. A gente não tinha um desenho a longo prazo em relação à modalidade. Por quê? O mountain bike se tornou olímpico só em 1996. O primeiro campeonato pan-americano de mountain bike não era válido pela UCI ainda. Em 1995, eu competi no Chile, né? Inclusive foi o primeiro campeão pan-americano júnior, né, da história. Tá lá no pódio um brasileiro, um argentino e um chileno, né? Então, assim, muita coisa estava acontecendo, não sabia aonde isso ia parar. Só que o mountain bike ele foi se estabelecendo e com a estrutura da equipe Caloi, eu fui permanecendo no time, já competindo em provas na categoria Elite, surgiram a oportunidade de ir para provas internacionais. Depois do Chile eu fui para a Alemanha para o campeonato mundial, meu primeiro mundial. E aquilo ali mudou minha cabeça, eu falei, nossa, quero voltar no que vem de novo, vou me preparar, vou me dedicar. No 96 eu estava na Austrália, representando o Brasil de novo, aí eu fui 11º na Júnior, no outro ano eu já estava na Sub-23, foi o primeiro ano, né, com muita experiência. 2000 eu estava na Sub-23, fui 26º em Serra Nevada, e do ano 2001 em diante, eu já era categoria Elite oficialmente. Só que até aí eu já tinha uma bagagem grande na Elite, mesmo sendo categoria de base. Meu primeiro Iron Bike, 1996, eu era júnior, e eu fui top 5 no pódio, eu tenho essa foto que já postei. Tava o Ravelli, o Odair Pereira, o Erivan, o Abraão, e tava eu lá de júnior perdido no meio dos caras. Então, puxa, pra mim assim foi demais, porque eu queria andar junto com eles, e algo assim que eu falo, às vezes eu abri mão de muitas coisas, em termos até de, vou competir a prova na Júnior para ter resultado. Eu às vezes corria na Elite para brigar com os caras. E a galera que me conhece, me acompanhou competindo interestadual na categoria Elite quando eu era sub, aí eu consegui a minha primeira vitória em 1998 no interestadual, fui campeão geral em 99, ganhei a Cactus Cup Brasil, que foi em Vinhedo, uma prova de 3 dias. Então, essa bagagem... O Ned Overend foi nessa daí? Não, quando o Ned Overend veio, foi em Campinas, né? Foi em 96. Eu ganhei a edição de 98. Então, eu cheguei na Elite 2001 já com uma bagagem legal, e o que eu queria era buscar mais, tendo a referência dos atletas aí de Elite, o próprio Ravelli, o Abraão e tudo que eles estavam fazendo, eu queria também, né, participar de provas. Em 2001 eu fui vice-campeão pan-americano Elite, né, em Caxambu, né, a prova foi no Brasil. Lembro. No ano seguinte, no Chile de novo, eu conquistei mais uma medalha na Elite. O Ravelli foi campeão, eu fui terceiro, o mexicano foi segundo. E assim, aquela briga por um sonho que era ser campeão brasileiro Elite, eu fiquei batendo ali na trave, batendo guidão com o Daí, com o Ravelli durante 2001, 2002, 2003. Aí 2004, pum, apareceu o primeiro título na Elite. Mas 2003, 2004, e foi o ano que eu fui para a Olimpíada, né? Fui para a Olimpíada. Era o líder do ranking nacional, o atleta com mais pontuação também no ranking UCI, e com o título brasileiro. E o ano anterior, que foi um ano muito especial para mim,
foi o ano dos Jogos Pan-Americanos, né, de Santo Domingo, Santo Domingo. aonde conquistei a medalha de prata nos Jogos, que foi uma medalha inédita, né? Foi. Aí muita gente fala, poxa, a sua história, ela se mistura com a história do mountain bike, porque alguns acontecimentos eu estava presente, né, do que estava rolando. Primeiro Pan-Americano, e para quem não sabe, eu fui o primeiro campeão pan-americano elite na maratona, porque o primeiro campeonato oficial elite foi em 2003. Eu ganhei 2003 e 2004. No mesmo ano, né, 2004 eu ganhei os dois títulos também. Aonde foi essa prova, Wanda? Essa maratona? Sapiranga, Rio Grande do Sul. Ah, sim. Eu fui o campeão e o Abraão foi vice, ó. Abraão é um cara referência da maratona, né? A galera sabe. Então não foi fácil ali brigar com ele, não. Entendi. Mas são E coisas quando aí que você fazem. foi prata, Wanda, quando você foi prata em Santo Domingo, o ouro foi quem? Foi aquele Jeremy Bishop? Foi ele? Ele mesmo. Ele Ouro, né? correu track na época, né? E eu acho que um dos caras, tanto ele como o Kobelski, o Todd Wells, foram caras que a gente teve muita disputa legal, porque nessa época esses caras corriam muita etapa de Copa do Mundo pela equipe deles, mas a gente se encontrava nos Pan-Americanos, e vira e mexe a gente estava ali batendo guidão, né, junto com eles. E nos Jogos Pan-Americanos eu arrisquei, né, praticamente na prova, na penúltima volta, no ataque eu abri, e o Jeremy Bishop ele acabou me buscando no final dessa volta, ele contra-atacou. E eu não consegui acompanhar ele no trecho, eu cheguei 14 segundos perseguindo, Nossa, né? quase, hein? Foi uma prata, mas eu senti um pouquinho do gosto do ouro ali naquela competição. Sim. Não, ótimo, né? Essa Wanda, medalha inédita. como Oi? é que foi a sua. E como é que foi a sua Olimpíada? Como é que foi a sua corrida no dia da Olimpíada em 2004 em Atenas? Bom, em Atenas a Olimpíada são 50 atletas que largam, né? Eu larguei na última fila, né? No alinhado ali. E eu fiz uma largada muito legal. Eu consegui chegar na metade do pelotão. Inclusive, eu lembro de uma curva que eu e o Thomas Frischneck a gente entrou disputando e ele querendo me cortar e eu, sabe, aquele jogo de corpo. Então, foi um start loop, depois a gente entrou na primeira volta, e eu tendo largado na última fila, junto com os 40 ali, eu consegui andar entre os 25 primeiro, até metade da competição, e no vídeo, né, da prova dá para ver isso também. Aí depois eu comecei a perder algumas colocações, a prova de Atenas foi muito dura, o circuito, o chão muito solto, pedra, o calor estava próximo a 40 graus, muitas pessoas passaram mal assistindo nesse dia, e a prova muito longa, né? O Absalom que venceu essa Olimpíada, ele fechou em 2 horas e 15, o cross country antigamente ele era muito mais longo, né? E imaginar que com as bicicletas 26, o pneu 1.9, a suspensão não era a mesma coisa que hoje, era um pouco mais duro de impacto, né, que a gente tinha no próprio corpo, né, para poder suportar uma prova, ainda mais no cross country assim. A diferença é que nos circuitos não tinham esses obstáculos, vamos dizer, artificiais, né, era terreno mais natural, o traçado, mais duro de andar, raiz, pedra, mas sempre aquele terreno natural. Hoje em dia, o mountain bike no cross country misturou um pouco de outras técnicas do pump track, parece às vezes alguma pista de BMX e um pouquinho do DH, né? Assim, o rock garden, a sessão de salto, que exige uma habilidade um pouco diferente. É um outro tipo de técnica também, né? Que alguns têm essa habilidade, outros não. Mas andar em terreno duro e técnico exige aquela leitura de terreno, que é a tração, o posicionamento, a marcha, a cadência, tem vários fatores que influenciam, né? E a dureza que era andar com as bike 26 nesse tipo de situação. Eu fechei a prova em 2 horas e 30, na 33ª colocação. Eu andei no final da prova com o Michael Weiss, um atleta ali da Áustria, né? Que também foi um cara que andou muito forte, outros atletas, porque Olimpíada é Olimpíada, não tem jeito. Quem tá lá, todo mundo anda e Não tem para mim ponto, já né?
Foi muito bom ter concluído aquela prova, ter chegado lá, assim, e poder representar o Brasil, porque foi um sonho para mim realizado também. Assim, é a consagração de um atleta, né, Wando? É, ser convocado, correr e terminar a prova já é um grande feito, né? Sem dúvida. Ô Com Wando, agora certeza. conta pra gente agora, esse ano, 2020, tá bastante complicado para quem é atleta e não está tendo competições. Como é que tá? Se você continua treinando e você, qual a motivação para você sair de casa e treinar, sabendo que você não vai correr? E, bom, primeiro de tudo é que eu gosto de pedalar, então já matou já. E eu já pedalava antes das competições. Eu acho que isso é uma essência, né? Independente das provas, lógico que sinto falta. Esse tempo que começou a pandemia, quarentena, adiamento de provas, a gente fica de olho no que está acontecendo, no pronunciamento, né, da confederação e dos organizadores, na expectativa de ter algum evento. Mas, independente disso, a prática do mountain bike como um esporte, como um estilo assim, eu já tinha isso antes, eu sempre preservei, né, independente das competições. Outra situação é que o meu envolvimento com o esporte ao longo desses anos, ele não se deu só às competições. Ao longo dos anos, né, eu passei, por exemplo, aqueles anos de Calói, depois eu comecei a competir na Astro em 2005, e assim, eu tive outras experiências como atleta em buscar parceria, em fazer atividades diferentes, em, por exemplo, escrever para uma coluna de uma revista, o Zé É, Pedal, né, que a gente teve, sim, de fazer releases, né, que foram publicados em sites, inclusive no Bike Magazine, sim, e em sim. outros sites especializados que já pegaram esse início da internet, né, que a gente tinha muito a mídia impressa, e aí houve essa transição. Então, eu sempre relatei, eu sempre compartilhei dicas, eu sempre me envolvi com o esporte em outras coisas. Outra coisa, eu faço uma coisa cotidiana, é testar produtos, equipamentos, Que legal. trazer isso também para as pessoas que me acompanham, às vezes alguma novidade aí, né, que esteja de alguma empresa que seja uma parceria. Por exemplo, a ProShock é uma empresa que, nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado junto com eles e eu sou a pessoa que testa as suspensões em campo, né? Então, eu tenho a parte da engenharia, mas eu estou pilotando e com isso colhendo dados, anotando quantos quilômetros eu rodei. Eu estou com uma suspensão que já está com mais de 5 mil quilômetros que eu rodei nesse ano. Então, assim, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou falar com base no que eu estou vivendo. Outra coisa, as pessoas me veem pilotando, eles sabem aonde que eu ando, né? Eu como piloto assim, eu procuro mostrar muito essa ação do mountain bike. E o que eu tenho tido de retorno é que o pessoal tem se motivado também, né? Com o treinamento. Às vezes eu faço alguma sessão técnica, eu coloco alguma dica, alguma ideia nova, puxa, treina isso, né? Passar em trechos assim, porque a galera vai buscando também essa evolução. Então, independente das competições, existe esse lado e hoje, né, na minha cidade também tem várias pessoas que estão pedalando que vira e mexe a galera está perguntando, amanhã vai para onde? Então, já vai juntando um outro, você já marca o horário, você já está lá e sai, troca ideia. Tem alguns garotos aqui da cidade que eu tenho acompanhado já faz um tempo, né, na parte de orientação técnica também, passando essa informação para as competições, inclusive o Carlinhos que está aí acompanhando aí também, é um desses daí, que treina Legal. aí no dia a dia. A gente faz treino funcional junto, meu cunhado tem uma assessoria e a gente fez uma parceria. Agora também partindo para essa área de orientação e de treinamento, eu cuido da parte técnica, porque eu tenho a bagagem do esporte e Sim. assim, acaba que meu envolvimento, ele, independente das competições, eu tenho bastante coisa que me motiva e que eu estou inteirado, né, passando adiante. Palestras, clínicas, aulas de pilotagem. Nos últimos dias, né, o pessoal às vezes me procura, eu faço um treino técnico onde eu mostro alguns pontos da cidade, onde eu pego a pessoa
eu já olho o posicionamento dela na bike, eu confiro algumas coisas na bicicleta. Primeira coisa, eu já coloco a mão no pneu para ver a calibragem que o cara usa, porque tem muita gente que está indo para mountain bike aí, que andava na estrada, o cara coloca 60 libras no pneu de mountain bike e vai para trilha. Aí você chega aqui na ilha, cheio de raiz e pedra nessa umidade, então não vai andar. Então, assim, são essas coisas, né, que fazem parte hoje do meu cotidiano. E eu criei aí um logo, né, uma marca que é o Edvando Cruz MTB Racing, para trabalhar a minha história, passar adiante. Hoje até tem produtos, né, como a Notable, hoje tem as coroas já com essa assinatura e outras coisas que eu pretendo estar fazendo ligados a esse mundo, né, da bike, de palestra, de orientação. Eu entrei para a educação física em 2016, eu tive bastante em escolas, fazendo palestras, levando para a criançada, fazendo passeio ciclístico, assim, teve várias coisas que agora teve que dar uma estacionada por um tempo, mas a intenção é cada vez mais estar envolvido nesse lado, não só como atleta, mas por trás, impulsionando outras pessoas também no pedal aí. Legal. Você tá para se formar já, né, Edvan? Na educação Sim, física, né? sim, já estou para me formar, ao mesmo tempo estou fazendo cursos aí, né? Inclusive, nesse mês eu estou fazendo um curso da Confederação Brasileira, que é um curso de introdução ao paraciclismo. Então, assim, eu já tive, né, fazendo um pouco de leitura sobre isso, aí vai abrindo um leque maior. E como eu falei, hoje a intenção de passar adiante, vira e mexe, você encontra alguma pessoa que seja, de repente, tem alguma limitação, Sim. e eu vou poder até orientar melhor, né? Tanto para as categorias que cada pessoa se encaixa melhor, que tipo de prova ela pode fazer, ou qual o equipamento é mais adequado, né? No paraciclismo tem a bicicleta que é igual a nossa, adaptada, mas às vezes a pessoa ela tem que eliminar um pé de vela, às vezes ela pilota com um braço só, mas tem a tandem, né? O pessoal deficiente visual, tem o triciclo, então tem outras coisas e eu também estou aprendendo um pouquinho mais aí nessa parte aí também. Muito bom. Ô, Edvando, então, assim, você pretende, já está trabalhando nessa área, você pretende continuar nessa atividade que você já vem desenvolvendo, não é? Sim, com certeza. Uma coisa que eu tenho bastante visão, até o Hélio Souza, por exemplo, meu Sim. treinador, né, da HRT, desde 2006, né, o Hélio começou a fazer orientação, né, para mim, assim, da parte de treinamento. Eu aprendi muita coisa com ele, dei muito a ele, o Elias, né, a HE que está estabelecida aí faz tempo. Depois ele começou a treinar o Avancini. Então, assim, a bagagem que ele tem é demais. E aí tem o lado piloto, né? A gente tem experiência nas competições, o que você vai pegando de tática, a maneira que você se comporta numa prova, no treinamento, você ouvir o seu corpo. Tem coisas que é muito do piloto, e quando você consegue juntar isso aí, né, com alguém que está te orientando, você vai alavancar bastante. Então eu tenho essa intenção, eu já tinha já, né, há tempos atrás. Eu aproveitei bastante, né, a minha carreira assim como piloto, porque eu competi muita prova pela seleção brasileira. Comecei em 95, minha última participação no Campeonato Pan-Americano foi em 2014, mas eu competi 13 campeonatos pan-americanos. Um pan-americano foi na Júnior, o resto foi tudo na Elite, 12 pan-americanos. Então, bastante tempo, né, naquela disputa ali do ranking brasileiro, da seleção. Foram 10 campeonatos mundiais, né, 2 na Júnior, 2 sub-23 e 6 campeonatos na Elite. Viajei por mais ou menos 23 países, né, por conta das competições. Foram coisas assim, mais por convocação mesmo, não foi viagem que eu fiz para ir experimentar uma prova fora. Estando em seleção, 3 jogos sul-americanos, 2 jogos pan-americanos e 1 Jogos Olímpicos. Então, a nível de prova internacional, eu aproveitei praticamente 3 ciclos aí, direto, competindo. Depois de passado essa fase, eu continuei competindo na Elite esse tempo, né? Eu estou aí para fazer 42 anos. Esse ano eu me federei na categoria Master B1. Tem uns amigos aí, né, aí já de longa data também. A gente teve uma etapa de Taça Brasil esse ano. O ranking foi cancelado, mas era o atual líder, né? Eu tive 2 vitórias de Taça Brasil nesse ano. Eu tenho guardado isso, que esse ano vai ficar para a história, né? Isso que aconteceu.
É. Mas, assim, tem tudo isso assim, eu só tenho a agradecer mesmo, porque muita oportunidade. Depois eu foquei um pouco na maratona de 2015, Isso. aí eu mesclei, né, provas de etapa, provas mais longas. 2016 foi a primeira vez na vida que eu participei de um Big Bike inteiro. Eu participava de etapas avulsas. Pela primeira vez eu participei da etapa de Itanhandu. E aí foi aquele perrengue, né? No final da prova eu tava morrendo ali, aí eu falei, vou começar a treinar mais. E aí comecei a andar com as motos ali, que é o Orlando, o Alisson Ferreira, aí já comecei a pegar o motor, porque eu tava no XCO, eu competi com várias gerações, a década de 90, Abraão, Ravel e tal, depois nos anos 2000 começou a surgir o Pichard, o Rubinho, o Robson, o Arueira, aí chegando no final dessa parte veio a galera aí, o Guilherme Miller, veio o Cocuzzi, veio o Avancini, e eu competi com todas essas gerações, mas nesses últimos anos o cross country começou a ficar um pouquinho de lado, e eu comecei a participar mais de eventos promocionais, a prova como o Ravelli, o Uhum. Big Xterra, O Brasil várias Ride, provas. né? Você correu a primeira edição do Brasil Ride, não é? Correu várias outras. Corri. Em 2010 eu corri. Eu não terminei lá, eu tive uma lesão, né? Em 2010, eu voltei de lá, fiquei uns 3 meses fazendo fisioterapia, mas Correu para com o mim foi bom. Odair, foi isso? Foi com o Odair, Isso, né? isso. Aham. Vou contar. Para mim foi bom de certa forma porque naquele tempo ali eu acabei tendo uma reciclagem boa em relação a essa parte de prevenção, né, de lesão, de fortalecimento, que eu acho que me ajudou até a me manter bem aí nos outros anos. Então, tendo feito essa mudança, eu foquei bastante nessas provas e agora em 2020 eu falei, não, eu quero voltar para o cross country. E aí Uhum. eu voltei na categoria Master e continuei em aberto para as outras competições promocionais, continuar competindo na Elite. Eu Até lembro hoje. eu conversei com o Ravelli e você e o Ravelli, vocês dois iriam disputar o Brasil Ride juntos, não é isso? Isso. É É. um projeto que a gente conversou no início do ano. Foi esse projeto do Ravelli, né, com a GTS M1. Ele desenvolvendo aí essas bikes novas, ele já testou os protótipos, as bikes já foram. Teve uma parada, mas estão sendo produzidas, logo devem chegar aí. Vou utilizar também uma bike full, né? E a ideia era a gente correr o Brasil Ride junto. Então, esse ano eu já me federei na categoria Master. O Ravelli já está há alguns anos na Master. Já tá, Inclusive, né? tinha de títulos nacionais. Hum. E aí, ia dar continuidade com essas mudanças, né? E adaptações ao longo dos anos. Então, hoje, a categoria Master não é de hoje, sempre teve. Eu sempre acompanhei que teve muita gente forte andando. Agora a gente tem uma galera que só está mudando, né, de categoria. O Hugo Prado, na minha categoria, é uma referência muito forte. É. Que o Hugo, em maratona, não tem nem o que falar. O cara, ele é um É, nível... ele foi de ciclismo de estrada, né? O Hugo, ele é uma pessoa muito forte, né? Pois é, ele tem Vando, nível. pensando no Campeonato Brasileiro da categoria Master, você quer o título, né? Imagino. Uma das coisas que eu tenho focado, né, ao estar nessa categoria é disputar essas provas no XCO, principalmente, né? Esse ano está em aberto ainda o Campeonato Brasileiro porque ele não foi cancelado. A Confederação Brasileira já determinou que não vai ter mais um ranking, que o Campeonato Brasileiro de Maratona foi cancelado e o de Mairiporã, que é o Campeonato de Cross Country e Short Track, ele ainda está em avaliação. Então era uma prova que, com certeza, né, eu tinha intenção de me preparar, tenho intenção, né, se a prova acontecer agora, se não for acontecer em 2020, 2021 a minha intenção é focar nisso também, e quem sabe em participação em provas internacionais novamente, mas agora na categoria Master também, né. Ah, você almeja isso também, tipo o Mundial, Copa do Mundo? Na categoria seria o Campeonato Pan-Americano e Campeonato Mundial, né? Copa do Mundo não tem na categoria Master, aí só na categoria Elite, né? Só E Elite, só é. os três. Então seria mais essa intenção mesmo, de entrar, né, almejando isso também, né? Eu acho que para todo mundo colocar metas, né, na vida esportiva é importante. Você cria um plano de trabalho voltado para aquilo. Então,
Agora, independente de não ter competição, eu tenho feito um trabalho de base, né? Estou junto com meu cunhado, tem uma assessoria de treinamento, onde eu faço treinamento funcional. Ele prepara esses treinos para mim e para os garotos que treinam junto aqui também, voltado para bike. Então a gente tem desenvolvido algumas coisas interessantes, né? Porque o treinamento neuromuscular ele tem um benefício muito grande. Para mim está sendo também um momento de crescimento, né? De conhecimento e prática nessa área também. E a gente pretende aplicar esse tipo de coisa, né, com o pessoal que estiver treinando, com os alunos, e eu sei que isso, independente das provas, vai trazer um benefício lá na frente também. Ô, Vando, e aí na Ilha Bela, no seu trabalho, que você, na categoria de base, você já viu uma renovação? Tem garotos assim com potencial bom que você viu alguém já que pode chegar assim longe na carreira de mountain biker? Sim, aqui eu já estou vendo vários já. Ah, é? Agora, colocar eles para correr mesmo. Uhum. Assim, a ilha, ela sempre formou bons atletas em diversas modalidades. Eu acho que o histórico do pessoal, o estilo de vida aqui, ele favorece bastante isso. Depois entra uma outra parte que é ter uma condição, né, para poder disputar as provas, ter orientação e ter condição, né, a questão de apoio e tal. Hoje aqui a prefeitura já tem um sistema de bolsa atleta municipal, inclusive eu sou bolsista aqui, alguns dos garotos também que treinam aqui junto são bolsistas também, né, recebem esse suporte da prefeitura, como piloto de mountain bike mesmo, e ajuda de custo de viagem, algumas coisas e tal. Então, dependente de outras parcerias que possam surgir fora, aqui já tem uma cultura esportiva, é uma cidade que tem muitos eventos grandes também, e isso alavancou, né, e motivou sempre o pessoal. A vida aqui, ela inspira muito, né, a Ilha Bela, a prática de esportes. Então, já foi feito alguns estudos, né, aqui, e a garotada acho que tem um potencial grande, porque ela cresce já tendo um repertório de atividade muito bom. Tem várias escolinhas, né, na cidade de diversos esportes. Por exemplo, você pega alguém aí, tem garotos que treinam comigo aí que eles vieram do futebol. Então eles competiram, né, na adolescência no futebol, fazendo preparação física. É um esporte muito explosivo. E aí depois você começa a ver isso sendo transferido para a bike, ganhando depois a resistência, a habilidade. Eles têm uma alavancada muito rápida. É o que acontece também na Europa, nos países, né, norte, principalmente ali, que muitos pilotos cyclocross, do mountain bike, ciclismo, às vezes eles têm a base no futebol também, que é bem complexo. É estranho eu estou aqui com o mountain bike falando de futebol, né? Mas eu estou falando como a atividade física é muito completa, né? E encontra praticamente quase todo lugar. Outra situação é que a ilha ela tem o mar. O mar é um outro aliado. O pessoal nada, o pessoal tem aqui o stand-up, tem a canoa, a própria natação, que não tenho o que falar, porque isso dá um condicionamento muito grande. Muita gente, às vezes, né, que é atleta aqui, gosta de pegar onda, de surfar. Então, essa quantidade de esportes cria uma qualidade grande, o que depois, para alavancar, é necessário mesmo o investimento e a orientação, né, para o pessoal. Falando em esportes variados, Wander, eu vi que você participa de muitas etapas de Xterra, né? Sim. Quando você compete Xterra, você faz as 3 modalidades ou você faz só a bike? Pensamento. Como você faz? O Xterra ele tem um campeonato só de mountain bike mesmo, que é o MTB. Mas a minha participação na Xterra, ela começou no revezamento. Inclusive a primeira prova da Xterra aconteceu em Ilhabela em 2005. Eu participei várias vezes no revezamento. Cheguei a participar do Xterra Brasil na Elite mesmo, no triatlon, né? Já fiz praticamente 3 provas já do triatlon completo. No Xterra Brasil, meu melhor resultado foi 6º lugar. Fui 3º melhor brasileiro, né, numa edição. E isso foi muito bacana, porque quem ganhou foi um canadense, o segundo foi um argentino, o Oscar Galindes, terceiro foi o Manzan, depois o Altafine, depois mais um argentino, e depois veio eu. E aí foi bacana demais, difícil, principalmente a parte de natação, porque o pessoal
ganha muito tempo ali. Aí eu busquei na bike e depois na corrida me defendi, né? Mas é difícil. Mas é bacana participar dessas experiências aí, vale a pena. Você fez outras etapas também? Porque eles têm Tiradentes, eles têm várias etapas, né? O Xterra. O Xterra ele tem um circuito, né? E eu já competi provas aí deles até no Nordeste. Já participei de etapas de campeonato Rio Grande do Norte, já participei de etapa em Praia do Forte na Bahia. Porque o ranking em geral ele conta provas de níveis diferentes, pontuações diferentes. Então eu tenho 2 títulos, né? Geral do Xterra MTB Cup e até tive parceria com eles como embaixador durante alguns anos. E aí, então, eu tenho um grande carinho aí por esse evento e gosto bastante do clima da prova também. É bem, bem bacana. Eu tive a oportunidade de ir em alguns, eu gostei também, viu? É diferente de uma prova pura de mountain bike, né? É um outro pessoal, mas eu achei bem, bem bacana mesmo. E, Edivando, e o Samuel, seu filho, como é que ele tá? Ele tá pedalando também com você? Acho que eu já vi vídeos e imagens dele com você. Eu acho que a galera às vezes tem acompanhado alguns treinos que ele está junto. Ele tem uma pilotagem bem apurada, além da parte técnica física, ele é forte também. É outro também que partiu para o futebol, para o handball, ele gosta muito de esporte coletivo. E desde pequeno, né, você mesmo já presenciou, já tirou foto dele pedalando, em matéria que a gente fez. Com 4 anos de idade, o Samuel ele já competia as etapas do interestadual na Kids. Levei ele em provas do Sampa Bikers, levei ele em provas da Copa Internacional na Kids. Aí depois chegou um tempo que ficou um buraco, porque as provas da Kids ficou muito fácil para ele. E aí depois ele voltou a competir algumas provas esporádicas, né? Ele competiu etapas do Big Bike, competiu etapas do Xterra, ele foi bem também. E esse ano ele foi comigo no Brasil Ride aí em Amparo também, né? No XCO. E assim, ele manda bem demais, principalmente na parte de salto. Mas ele é uma pessoa assim que ele tem mais um estilo para um cara de enduro do que do XCO. Ele gosta mais da manobra, gosta de saltar, de fazer, só que ele tem força e tem potencial. A galera que treina junto aí tá sempre trocando, né, no treino, a troca que a gente tem é assim, um incentiva o outro, né? Às vezes eu tô com a molecada e eu fico assistindo ali, porque um acelera, depois o outro vai de novo, tem hora que dá vontade de dar risada, né? Mas é bem bacana porque eles estão muito fortes e vão dar bastante trabalho. Eu acredito que daqui vai sair muito piloto aí que legal, tem potencial para se destacar. Que idade ele tá agora, Vando? Que idade o Samuel tá? Ele tem 16 anos. 16, nossa, é novo ainda. Tem muito ainda. E, Vando, gostaria que você falasse do seu formato de trabalho, que é um formato bastante interessante, o seu relacionamento com os patrocinadores e apoiadores, que vem de longa data, né? Porque você comentou da Vezan, comentou da ProShock, você ajudou a desenvolver produtos para eles, e você, com a nova marca de bike que você vai usar, que é a GTS M1, que o Ravelli já está usando, o Ravelli é um dos, digamos, que idealizou, que formatou a nova entrada dessa marca no mercado de performance, né? Mas você tem um modelo de trabalho diferente, você tem os seus apoiadores, as marcas que já estão com você. Queria que você falasse para a gente como que é esse trabalho, que é interessante, que eu acho bastante frutífero, né? Porque o esporte é individual, não temos as grandes equipes como no passado, a Caloi, a Amazonas, Scott. Isso parece que não. Temos ainda a Sense, tem a Audax e tal, mas o seu formato é bastante interessante. Queria que você contasse para a gente. Uhum. Bom, a gente tem um formato aqui hoje que tem as equipes, mas elas são menores realmente, né? São 4 pilotos, 3 pilotos, o investimento é bem alto. A gente sabe que mudou bastante, né? A questão de custo e, em geral, né? A própria economia, ela foi desenhando isso também. Mas quando eu saí da Caloi, que era uma equipe que tinha toda essa estrutura, eu tive que me reinventar. E aí, então, eu fechei parceria com a Astro Bikes, que eram o Daniel, né, o
Carbajal, que estava trazendo os quadros, que o Juninho já pilotava no downhill. A gente começou um formato de equipe, foi muito bacana, o Astra Racing Team. Inclusive o Ravelli competiu comigo já de novo em 2007, né, na equipe, o Amanda, Patrícia Loureiro, assim, eles tinham um time meio DH e eu ali mais voltado para o XCO. Então, a gente começou a correr atrás, né, de parcerias diferentes. Eu tinha bike, aí eu tive o suporte ali da Vezan e outras marcas que foram, né, na época ali auxiliando, seja financeiramente ou através de produtos, porque o mountain bike ele engloba muita coisa. Eu sempre falo assim, se você tem um apoiador de pneu, você, poxa, usar de repente 4 pares de pneu no ano despreocupado, imagine você gastar isso, né, do bolso, né? Então as parcerias elas são muito importantes de apoiadores e lá fora eu sempre vi isso, eu vi as equipes, o time de marca de bike, mas existiam outros nomes ali que fazem parte do time de apoiadores, né? Para poder dar esse suporte. E eu acabei montando isso sozinho, tendo que gerenciar, fazendo contato com as empresas. Então, na parte de suplementação, por exemplo, a Exceed já está há bastante tempo comigo, já trabalhei com outras marcas também. E aí veio outros, né? Arstop, tem a Notable, né? Que estou com uma parceria, até fazendo as coroas com o meu nome também, da ProShock, e outros, às vezes, que são produtos, às vezes, que eu até pego para testar e depois começa a fazer um relacionamento ali. A gente vai, né, hoje, né, com a questão das redes sociais, o atleta ele tem uma ferramenta importante porque eu vejo assim, as pessoas que trabalham no marketing, elas estão, a maioria delas, elas estão dentro de um escritório, elas são limitadas em relação a criar um conteúdo. O piloto está na rua, ele está no dia a dia, ele está mostrando, ele está postando atividade. A gente tem uma divisão em relação a isso hoje, que são pessoas que são embaixadores, pessoas que são patrocinadas, os que são apoiados por marcas. E existe aquilo, você mostra o produto na atividade, como ele funciona. Um atleta, ele mostra isso, a resistência, a durabilidade e tal. É diferente da foto estática, que é a foto beleza. Existe um tipo de propaganda que ela é mais parada, né? Porque está mais relacionada à questão visual. E texto, e informação. E existe também essa parte que é a ação. Então, os pilotos, né, quem tem uma bagagem aí tem uma ferramenta forte para poder mostrar o equipamento em atividade, como ele realmente funciona, onde dá para ser usado ou não. Então, eu venho, né, com essas parcerias fazendo isso. Maior parte apoiadores, né, e parcerias, patrocinadores também, né, que já estão aí há bastante tempo, como o ProShock, e agora a GTS, o Ravelli com esse projeto novo, vou estar testando e junto com ele trabalhando para alavancar esse trabalho. A gente deseja, né, que isso venha gerar frutos a nível de ter uma equipe GTS, né, M1. O Ravelli não tem que falar da vida, da bagagem, da visão que ele tem em relação a isso, e ele também tem desejo de formar isso, né, quem sabe aí um time futuramente. Então é necessário primeiramente esse produto chegar, ele começar a circular e esse investimento ele começar a trazer esse tipo de retorno. A GTS ela já está nos eventos, já faz 2 anos já que ela patrocina o GP Ravelli, mas ela é um segmento totalmente diferente de entrada, bicicleta de passeio. Eles não têm esse tipo de produto ainda, e hoje eu utilizo um quadro que é um quadro de linha deles, é um quadro de carbono de entrada, então é um quadro mais acessível, mas a ideia é ter uma linha, um patamar acima, acompanhando, né, um pouco mais aí toda a tendência, as novidades, né, de tecnologia que tem no mercado aí. No mountain bike ele não para. Quando eles estiverem a full, você vai andar de full, Wando? Sim, eu tô aguardando o quadro full, né? Eu vou estar pilotando o quadro full suspension e provavelmente também tem a hardtail, mas a princípio a intenção é trabalhar mais, né, com a bike full. Uma tendência hoje, já com a evolução que a gente tem, né, desse tipo de equipamento, que ele pode oferecer, então é uma questão de se adaptar. Na verdade, eu já competi de full em outras épocas, né? 2005 na própria Astro. Eu fiz uma temporada de full, mas a full 26, né?
uma coisa um pouco diferente. 2009 competi de full de novo, mas eu não competi ainda de full 29. Né? Eu sei que o ganho é bem grande hoje. A questão da geometria, o link, as suspensões, a evolução que teve, eu estou competindo com a galera que usa, eu sei que é um equipamento que vale a pena, né? Entendi. Wando, a gente chegou, temos 1 minuto da nossa live, ela vai se encerrar. Gostaria que você... você passa rápido, né? Agradeço a presença de todo mundo que estava aqui com a gente, gostei bastante. Um enorme Obrigado. prazer ver você aí e bem, estimulando a gente a se manter treinando, né? Porque na minha cabeça, eu também estava assim, mas treinar para quê se não tem nem competição aí? Pelo amor ao pedal, né, Wando? Bora pedalar. Tem dia que eu já Isso. posso logo. Bora pedalar. Legal, Edvando, muito obrigado. E sucesso para você aí na nova categoria Master, viu? Sucesso nessa nova fase. E sucesso também no novo empreendimento com a GTS M1, junto com a Ravelli aí. Torço por vocês. Valeu. Grande abraço aí, obrigado. E parabenizar todo o trabalho que você faz, né, pelo esporte, trazendo informação e outras ações, né, como essa também, nesse momento, a gente poder compartilhar, né, com o público, agradecer toda a galera que está acompanhando aí e falar para todo mundo, continua firme aí, galera, independente das provas, na hora tudo isso vai passar, então, que você estiver fazendo agora para agregar, eu tenho treinado menos do que eu treinava em termos de horas de bike, mas eu me mantenho em atividade, fazendo outras coisas também, né, como fortalecimento, para poder manter uma base legal aí para frente. Entendi. Vamos lá. Na hora que voltar, está com o corpo em dia, não é? Tá bom. Deus... Beleza, então, Wando. Fica com Deus. Deus abençoe a todos que estavam aí, tá bom? Um abraço. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.